pastora Kelly. Vamos aplaudir Jesus? Pastora Kelly vai ministrar a palavra. Obrigada. Aleluia, boa noite. Paz seja convosco. Amém? Você trouxe a sua Bíblia nessa noite? Eu quero compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras. Se você puder ficar de pé para nós fazermos essa leitura em reverência à palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de Eclesiastes, capítulo de número 3, dos versículos 1 ao versículo de número 11. Eclesiastes 3 é um texto muito conhecido, até como um ditado popular nos nossos dias, mas eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, com os olhos naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Eclesiastes 3, do 1 até o 11, diz assim a palavra do Senhor: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Põe a sua mão sobre o seu coração. Pai, esta palavra não é minha, mas essa palavra é tua. E nós cremos, ó Deus, que tu és poderoso para transformá-la em vida dentro dos nossos corações. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor venha falar comigo, que o Senhor venha falar com cada pessoa que aqui está, e que juntos possamos caminhar, Senhor, em direção a nos tornarmos cada vez mais a imagem do Teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então você pode sentar. E eu gostaria que você olhasse para quem está perto de você e dissesse para essa pessoa assim, ó: a vida é feita de estações. A vida é feita de estações. E Deus é o Senhor das estações da nossa vida. Amém? Todos nós passamos por diferentes estações na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia. Como o texto fala aqui, nós plantamos, nós colhemos, nós construímos, nós choramos, nós celebramos, nós começamos, nós terminamos, nós abraçamos, nós deixamos as pessoas irem. E algo que acaba se tornando um grande problema e causando uma grande aflição no coração das pessoas, uma grande ansiedade, é que nós temos a tendência de querer controlar o calendário da nossa vida. Queremos determinar quando que as coisas devem acontecer, como elas devem acontecer, de que forma deve acontecer. Às vezes a gente está ali passando por uma situação e a gente já começa a dizer: agora deveria ser o tempo de colher, ou nós estamos olhando para uma estação que Deus já encerrou e olhamos com aquele saudosismo, querendo que aquilo volte para os nossos dias. Mas Eclesiastes 3, esse texto que nós lemos, e se você ler um pouco mais, você vai entender que Deus
é o Senhor das estações. Que tem coisas sobre as quais nós temos determinado controle, mas sobre as estações da nossa vida nós não temos controle. E o primeiro ponto dessa mensagem é: nem toda estação é permanente. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: nem toda estação é permanente. Então, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, primeiro versículo que nós lemos, diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. É algo simples, mas é algo que consola o nosso coração. Porque a estação que nós estamos vivendo hoje não necessariamente é a estação que nós vamos estar no final deste ano. O que estamos vivendo hoje não necessariamente é o que vamos estar vivendo em 2027. Porque as estações, elas mudam. O texto também ali no versículo 4 fala sobre o tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. A Bíblia também reconhece, meus irmãos, que cristão passa por lutas, que cristão passa por dificuldades. Houve um tempo em que se dizia que se você fosse crente, a sua vida seria um mar de rosas. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ou seja, o nosso próprio Senhor reconheceu que nós passaríamos por momentos de chorar, por momentos de ter de enfrentar perdas, por períodos que nós olhamos para aquela situação e nós não entendemos o que está acontecendo. Mas hoje eu quero trazer a nossa reflexão, ao nosso entendimento que um momento de dor é uma estação que nós passamos, mas não é o nosso destino final. Nós passamos pelo momento de dor, mas a Bíblia fala que também existe um momento de cura, de restauração. Nós podemos pensar agora, nós estamos aí na estação do inverno, e quando nós olhamos para as árvores perderam suas folhas, algumas árvores as folhas parece que estão secas, parece que a vida ali acabou. Mas na verdade, quando mudar a estação, as folhas ficarão viçosas, haverá flores, haverá frutos, e aquilo que parecia estar morto, quando muda a estação, volta a ter vida. Vocês sabem que lá em casa eu tenho muitas plantinhas, muitas folhagens, e tinha uma folhagem lá que parecia que realmente, duas na verdade, que pareciam que estavam mortas, que não ia mais dar folha, que eu ia ter que podar e esperar ver o que Deus ia deixar acontecer. Mas de repente, essa semana, uma das plantinhas saiu lá com uma folha bem bonita, bem grande, bem viçosa. E a outra está lá com a folhinha enroladinha, assim, apontando para cima, esperando o tempo para ela brotar, para mostrar a sua cor. Porque as estações mudam. E o inverno não é a morte da árvore, mas é o preparo para que ela possa renovar-se e ter novamente os seus frutos e ter novamente as suas flores. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nem toda estação deve ser acelerada. Veja que o versículo 2 diz: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Hoje nós vivemos um tempo em que nós queremos os resultados imediatos. Nós vamos a um restaurante e nós queremos que a comida fique pronta rápido.
Nós chegamos no posto de gasolina, olhamos assim todas as bombas e vamos naquela que tem menos gente e às vezes é a que mais demora. A gente coloca o sem parar no carro para não ter que parar no pedágio, para não ter que esperar para entrar no shopping. Não é verdade? Porque a gente quer acelerar as coisas. A gente quer que aconteça de forma rápida. Nós plantamos hoje e queremos colher amanhã. Mas quando nós entendemos que Deus é o Senhor das estações, nós passamos a entender que Deus trabalha nas nossas vidas por intermédio de processos, de ciclos, realmente em estações. E tem coisas que acontecem na nossa vida e que vão acontecer na nossa vida somente no tempo determinado. Pense comigo agora, você tem aquele seu jardim lá na sua casa, né, irmão Mário? Irmão Mário tem um jardim belíssimo lá na casa dele, com árvores frutíferas. Mas vamos pensar que você queira plantar uma árvore frutífera na sua casa. Ou talvez alguma hortaliça, alguma coisa assim. E você vai lá, você prepara a terra, você coloca a semente, tampa, rega. Aí no outro dia, a angústia para que nasça rápido é tão grande, você vai lá, você tira a terra de cima da semente para ver se já brotou um pouquinho e bota a terra de novo. E tira de novo, bota de novo. A planta vai vingar desse jeito? Não vai. Porque a semente que a gente planta, ela tem um tempo para crescer e poder dar o seu fruto. Então, não dá para a gente querer colher frutos hoje daquilo que Deus ainda está fazendo crescer. Nós precisamos entender que nem toda estação, nem todo período, nem todo tempo que a gente vive pode ser acelerado. Número 3, nem toda estação deve ser preservada. Como assim? Eclesiastes 3:6 diz: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar fora. Aqui nós encontramos uma verdade muito difícil na vida de algumas pessoas. Porque existem coisas que precisam ser deixadas para trás. Você já assistiu aquele programa dos acumuladores? Quem já viu? Os acumuladores compulsivos. Que a pessoa vai guardando tudo e de repente ela não tem mais espaço dentro da sua casa. Esses dias eu vi uma reportagem de uma casa de uma senhora que ela acumulou tanto lixo, tanta coisa, mas dentro da casa dela tinha um carro. E aquele carro, debaixo de todo o entulho que havia naquele lugar, tinha se tornado o quarto dela. Porque o quarto, a cama estavam cheios de coisas, e na cozinha tinha lá lixo acumulado e as panelas sujas, e enfim, porque a pessoa, ela tinha uma compulsão, ela queria suprir algo, o vazio do coração dela, e acabava que ia acumulando tudo. Hoje à tarde, algumas irmãs vieram aqui para nos ajudar a arrumar a despensa que a gente reformou, colocou umas prateleiras novas. E aí eu fui ali explicar para elas um pouquinho, a Joy estava junto, eu disse: irmã, vocês têm que olhar, porque aquilo que está quebrado, aquilo que está rasgado vai fora. Aquilo que já desbotou, que não tem mais utilidade, tem que ser tirado para poder entrar coisas novas. E na nossa vida também é assim, nós nos apegamos a lembranças, nós nos apegamos a objetos, nós nos apegamos a relacionamentos, experiências. Às vezes a gente vai guardando coisas que Deus já falou para nós: isso você precisa entregar. Essa dor você precisa deixar lá atrás. Essa pessoa que feriu você, isso tem que ficar para trás, você precisa perdoar. Essas atitudes que você tem, você não pode continuar tendo.
E então, queridos, tem coisas que foram importantes numa estação da nossa vida, mas não podem acompanhar a gente para a próxima estação. Existem coisas que precisam ser deixadas para trás. Você pode se lembrar comigo do povo de Israel. Eles estavam cativos lá no Egito. Então Deus ouve o clamor do seu povo, escolhe um libertador. Moisés vai lá, liberta o povo do Egito pela força e direção de Deus. E o Egito foi uma estação na vida do povo de Israel. Mas para que eles pudessem entrar na terra prometida, eles tinham de deixar o Egito para trás. E às vezes, queridos, o nosso problema não é saber para onde Deus quer nos levar. Às vezes o problema é que nós não queremos deixar as bagagens, aquilo que ficou para trás. Mas existem coisas que precisam ficar para trás. A palavra de Deus nos diz também que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, para nós podermos viver a nova vida com Cristo. Aquilo que fazia parte da nossa antiga vida precisa ficar para trás. Número 4, nem toda estação precisa ser compreendida. No versículo de número 11 diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amados, Deus faz tudo no seu tempo certo, no seu tempo apropriado. A gente não consegue enxergar tudo. É como você está andando, por exemplo, por uma serra. Você está lá embaixo na serra. Quando a gente vai para Lages, por exemplo, e aí nós vamos passando pelas cidades, a gente começa aqui por Santo Amaro da Imperatriz, bem por baixo. Aí você vai naquela estrada e você vai vendo que a estrada vai subindo e vai subindo. De repente você está lá em cima, você olha para trás e diz: nossa, eu passei por lá. Então, como quando você chega no alto de um morro e você olha para baixo, você contempla todo aquele vale. Deus contempla, Deus enxerga a nossa vida lá do alto. Ele consegue ver todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Nós, enquanto estamos aqui passando por essas estações, a nossa visão é limitada. Nós não conseguimos ver o que de fato vai acontecer lá na frente, o que de fato será o fim. Mas Deus conhece todas as coisas. E por muitas vezes nós não vamos entender o que está acontecendo. Como aconteceu com José. José teve um sonho, Deus mostrou para ele o que iria acontecer. Daí, ele é jogado num poço pelos irmãos para morrer. Ele é vendido como escravo. Ele vai para a prisão. Ele sofre, ele padece por muitas coisas. Você já pensou se lá no meio desse sofrimento, José considerasse que a prisão era o seu fim? Que aquele poço, que ser escravo era o seu fim? Mas não, ele tinha um sonho. Deus tinha mostrado para ele quem ele seria. Nós não podemos desanimar, desistir, porque uma estação não está clara aos nossos olhos. Nós precisamos continuar confiando no Senhor. Amém? Número 5, a nossa esperança não está na estação, mas no Deus que governa as estações. O versículo 11 diz: também pôs no coração do homem a eternidade. Existe uma coisa dentro de nós, queridos, que nós não conseguimos entender. Nós temos dentro de nós um desejo pela eternidade,
porque Deus colocou em nós, e nós procuramos suprir esse desejo, não com coisas da eternidade, mas com coisas do tempo presente. E aí, por vezes, nós nos afligimos com as coisas do agora, sem contemplar o que está preparado para nós lá na frente. Nós fomos feitos para algo maior do que o agora. Deus não nos fez apenas para vivermos num mundo corrompido como este. Deus está nos preparando para aquilo que virá depois. Deus já colocou esse desejo dentro do nosso coração, e Jesus é a resposta para isso. O tempo passa, mas a palavra nos ensina que Deus enviou Jesus no tempo oportuno, no tempo certo. Deus enviou Jesus para que nós pudéssemos contemplar a imagem do seu Filho e pudéssemos assim olhar para aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Precisamos colocar os nossos olhos em Deus, porque quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, nós começamos a ver as estações que nós passamos aqui sob outra perspectiva. Porque se nós olharmos apenas para as coisas do tempo presente, nós vamos desanimar. Porque no tempo presente nós temos dores, nós passamos por doenças, nós passamos por desilusões, nós passamos perrengue na vida financeira, a gente bate o carro, a nossa casa é assaltada, porque essas são as lutas desse tempo que nós estamos vivendo hoje. E isso faz muitas pessoas desanimarem. Mas quando os nossos olhos estão fixos em Jesus, nós passamos pela prova, como diz aquela canção, dando glória a Deus. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Você já ouviu essa canção? Nós precisamos olhar para o Senhor, como a canção que foi cantada aqui agora há pouco. Assim que eu luto as minhas guerras, as guerras vêm de todos os lados. E Jesus disse que nós passaríamos por essas guerras. Mas quando nós estamos firmados em Deus, nós vencemos a todas elas, porque sabemos que Cristo está conosco. E aí nós experimentamos dos seus milagres. De repente nós recebemos uma cura, de repente uma porta que estava fechada, o Senhor vai lá e abre, e toda aquela tormenta se transforma num grande testemunho do que Jesus realizou na nossa vida. Por isso precisamos continuar olhando para Ele. Talvez hoje você esteja numa estação de plantar, então, querido, continua plantando. Talvez a sua estação hoje seja de esperar, então continue confiando. Talvez seja uma estação de choro na sua vida. Chore, mas não perca a esperança no Senhor. Talvez seja a estação em que você precisa deixar ir. Então entregue aquilo que Deus está pedindo a você. Talvez seja uma estação de recomeçar, de se abrir para o algo novo que Deus tem para você. Então deixe o medo de lado e recomece e entenda aquilo que o Senhor está colocando diante de você. E se essa é a sua estação de colher, não se esqueça de agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem concedido a você. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar agora. Feche os seus olhos, ponha a sua mão sobre o seu coração. Reflita agora sobre a estação, o tempo que você está vivendo, as coisas que têm acontecido. Deixe que Deus mostre para você, que Deus fale com você e revele a você
o que de fato está acontecendo, o que de fato Ele está querendo te ensinar, Ele está querendo te mostrar. Mas eu quero dizer para você, confie em Deus, na estação que você não entende, porque Deus continua sendo Deus, mesmo quando nós não conseguimos ver, não conseguimos enxergar aquilo que Ele está fazendo. Aceite a estação que Deus está permitindo que você viva, sem tentar acelerar os processos, os momentos que Deus está permitindo que você passe, bem como não preservando aquilo que Deus está dizendo para você. Deus, chega, acabou. Viva a sua estação presente com seus olhos na eternidade, com seus olhos em Cristo, porque a nossa esperança não está em fazer as coisas nesse tempo durarem para sempre, mas a nossa esperança está em saber que o tempo passa, as estações mudam, mas Deus continua sendo o mesmo. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa qual seja a estação que você está vivendo, Deus continua no controle do calendário, Deus continua sabendo todas as coisas, Deus continua visualizando além daquilo que os seus olhos conseguem enxergar. E nessa noite eu quero convidar você a abrir o seu coração e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero confiar em Ti. Senhor, eu quero Te entregar este tempo, eu quero Te entregar essa estação. Eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, eu quero colocar diante do Senhor os meus negócios, eu quero colocar diante do Senhor esse momento, esse tempo que eu estou vivendo. E eu quero convidar você que quer realmente apresentar diante do Senhor a sua estação nessa noite. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Seja algo relacionado aos seus negócios, à sua família, à sua saúde, mas você sabe que você precisa da direção de Deus nessa estação que você está. Venha até aqui que nós queremos orar, nós queremos ministrar sobre você, para que você possa passar por este tempo, para que você possa passar por essa estação, para que você possa lá na frente testemunhar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, para que você possa vencer, para que você possa lutar com as armas certas nesse tempo, nessa estação. Com sua mão no seu coração, comece a dizer: Senhor, eu quero entregar diante de Ti o meu coração. Senhor, essa luta que eu estou enfrentando, eu quero colocar diante do Senhor. Se é algo na sua saúde, se é algo na sua família, nos seus negócios, o primeiro passo é você abrir os seus lábios e você falar: Jesus, eu preciso de Ti. Eu não estou enxergando, eu não estou vendo, eu não sei o que fazer, mas o Senhor pode mudar a minha situação, o Senhor pode mudar a minha história, e eu preciso do Senhor para enfrentar este momento. Vai dizendo isso para o Senhor, vai falando isso para o Senhor, depois nós vamos orar juntos, mas esse é o seu momento de falar, de abrir seu coração diante da presença do nosso Deus, porque Ele está aqui nessa noite. Eu quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, eu quero Te ofertar.
mas ainda é pouco, sim. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor nosso Deus, nós abrimos o nosso coração diante da sua presença nessa noite, reconhecendo, Senhor, a tua soberania, reconhecendo que tu estás acima de tudo, tu estás acima de todos, independente do tempo, independente da situação, independente da circunstância ou da estação que nós estamos vivendo, tu continuas sendo o mesmo, Senhor. Pai, nessa noite há aqui pessoas que estão desesperadas porque as dificuldades têm batido a sua porta. Senhor, nessa noite nós temos aqui pessoas que estão doentes fisicamente e que parece, Senhor, meu Deus, que não há mais esperança. Quem sabe, ó Deus, o diagnóstico já chegou e o desânimo chegou junto. Mas, Pai, nessa noite eu quero clamar ao Senhor. Transforma a situação, meu Deus, nessa noite. Ó Deus, esse coração que está angustiado, que tem perdido a esperança, que tem olhado para a situação da sua família, para a situação dos seus negócios e não vê uma alternativa, não vê uma forma de resolver. Ó Deus, tu és Deus que traz clareza, tu és Deus que transforma as situações, tu és Deus que nos ilumina, que nos mostra o caminho. Eu oro, Espírito Santo, para que toda nuvem que impede os teus filhos de olharem com esperança para as situações, Pai, que em nome de Jesus toda nuvem saia dos olhos da vida de cada um dos teus filhos aqui. Senhor, que nós possamos contemplar as estações que tu estás nos permitindo viver, olhar para todas elas com esperança, Senhor, de que os teus planos são melhores do que os nossos. Deus, nesta noite, eu oro para que o Senhor venha abrir portas, para que o Senhor venha iluminar o caminho, para que o Senhor venha operar, ó Deus, o milagre que os teus filhos buscam, que os teus filhos clamam diante de ti. Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, para que possamos continuar esperando e confiando no Senhor. Deus Todo-Poderoso, abre os nossos olhos para que nós possamos ver, para que nós possamos contemplar, ó Deus, aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. Senhor, leva-nos a uma nova estação, de acordo com aquilo que tu tens preparado para nós, ó Deus. Ajuda-nos a olhar com os olhos da fé e alcançar, Senhor, em ti milagres, bênçãos, mas não apenas para esta vida, mas que os nossos olhos estejam, ó Deus, fixados na eternidade, fixados em
Ti, ó Deus, para que nós possamos caminhar com fé, para que nós possamos caminhar com ousadia em direção, ó Deus, aos Teus planos, aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Com sua mão no seu coração, diga comigo assim: meu Deus, eu estou pronto para viver a estação que o Senhor tem preparado para mim. Aumenta minha fé para que eu continue confiando no Senhor e colocando a minha expectativa no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós vamos continuar aqui no nosso período de oração. Você que precisa se retirar, fique à vontade, que Deus abençoe a sua vida, o restinho da sua semana. Mas todos são convidados a ficarem orando conosco. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.